O Grêmio tem hoje um problema que está prejudicando o time dentro de campo, as escolhas de Mano Menezes, mas também o andamento da temporada. E isso precisa ser explicado de alguma forma para o torcedor. A gente vai falar sobre esses problemas físicos que estão acontecendo recorrentemente no tricolor e também sobre o time que enfrenta hoje o Bahia lá em Salvador, tentando se aproximar do G6. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal, e antes de qualquer coisa eu sempre gosto de pedir para tu deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações e hypar o vídeo aqui embaixo, porque, assim, é fundamental para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo aqui, tá? Gente, uma coisa precisa ser explicada pelo Tricolor, e eu até tentei conversar com algumas pessoas a respeito disso dentro dos bastidores do Grêmio, e é um empurra-empurra de responsabilidade nesse sentido. Mas o que eu quero trazer aqui é o problema físico do Grêmio em relação a desgaste muscular. Esse segundo semestre do Tricolor, ele foi marcado por várias lesões, e aqui eu vou colocar algumas que não são nem culpa do Grêmio. Lesão do Vidiaçante de LCA, por causa do gramado sintético, lesão do Balbuena, por um carrinho de falta de responsabilidade do Ailon contra o Ceará, a lesão do William, que também foi uma pancada, do Bright White, que também foi uma coisa ocasional, mas fora isso, o Grêmio sofre, durante esse segundo semestre, com inúmeras lesões musculares, ou até pior, desgaste muscular, dores, edema, coisas que de fato não se encaminharam para uma lesão, mas que tiraram o jogador de inúmeras partidas. E aqui eu posso citar uma lista para vocês, tá? Vou pegar só a partida de hoje, tá? O Grêmio está sem o Alisson, que está sendo preservado por uma questão também de panturrilha. O Arthur, que também sentiu dores, não tem lesão constatada, mas vai ser preservado num jogo importante contra o Bahia fora de casa. O Alex Santana, que não teve uma lesão constatada, mas tem um edema ali, que também foi colocado dentro disso e acabou ficando fora da partida contra o Bahia. Um cara que é reserva. O Alisson e o Arthur, beleza, vem de uma sequência de jogos, enfim, e aqui eu ressalto, nem é tão pesada a sequência do Alisson e do Arthur. O Alisson joga contra o Santos, aí eles ficam suspensos contra o Bragantino, tem uma data FIFA nesse meio tempo para ele jogar contra o São Paulo, onde ele joga pouquíssimos minutos e já sente. O Arthur a mesma coisa, ele vem de uma sequência pesada, onde ele pega o Vitória em casa, depois o Santos, o Bragantino, mas tem uma pausa de data FIFA de 12 dias, e aí no retorno ele já sente um desgaste. E aí a justificativa do Grêmio para tirar ele da partida é preservação e controle de carga. Como assim controle de carga, gente? Teve uma data FIFA de 12 dias para o jogador descansar, o Grêmio está jogando só o Campeonato Brasileiro. Como vai ser ano que vem, quando o Grêmio tiver aí sim jogos segunda, quarta, domingo, com 3 competições? Aí vai ter que ter um elenco 3 vezes maior. Isso preocupa nesse sentido. E aqui eu vou lembrar de outros casos. O Cuéllar ficou praticamente um mês fora, sem lesão, somente com dores até voltar. Ele sente lá depois do Clássico Grenal, perde inúmeros jogos depois disso para voltar contra o São Paulo sem condições de jogar os 90 minutos, podendo atuar só meia hora e sempre ressalto, com uma parada de data FIFA no meio disso. O Carlos Vinícius é a mesma coisa, também demorou para voltar. O Christian Oliveira ficou a data FIFA inteira com dores musculares, sem uma lesão constatada pelo Grêmio, teve problemas na seleção uruguaia por causa disso, e agora que voltou também contra o São Paulo e vai voltar a ter sequência. Mas é mais um jogador com problemas musculares. O Marcos Rocha também precisou ser poupado contra o Santos, foi poupado contra o Bragantino para voltar depois da data FIFA contra o São Paulo. Eu sei que hoje, a gente já bateu nessa tecla algumas vezes, que o Mano tem medo de arriscar, colocar os jogadores em uma situação talvez um pouco mais de risco e perder durante toda a temporada por uma lesão muscular, mas esse medo ele vem de alguma coisa que precisa ser explicada. É um problema hoje. O Grêmio está sofrendo com questões físicas, com questões musculares, e é a partir desse segundo semestre, onde os jogadores vêm de um desgaste muito alto. É treino muito pesado, talvez uma preparação que esteja ruim, talvez a utilização que esteja com uma carga muito alta, mas é o que eu disse, o Grêmio joga uma competição só, tem a data FIFA nesse meio tempo e tem muitos jogadores fora. O Aravena ficou fora agora depois da seleção chilena, também vai voltar agora contra o Bahia, mas perdeu o jogo contra o São Paulo. O Grêmio toda rodada tem um jogador fora por desgaste muscular ou alguma questão física.
sendo preservado, sendo poupado para não estourar ali na frente. Isso precisa ser explicado. Não estou colocando aqui a culpa em A, nem B, nem C, departamento médico, preparação física, treinador, direção, não estou. Mas eu acho que o torcedor merece uma explicação, porque jogando uma competição só, com esse intervalo de tempo que tu tem entre um jogo e outro, tu não pode ter tantos problemas físicos como o Grêmio tem apresentado nesse segundo semestre, porque prejudica o trabalho do Mano Menezes, prejudica a sequência de um time titular e prejudica principalmente o avanço do Grêmio dentro da tabela de classificação, pensando em Libertadores. O Grêmio tem mais de um time fora, como eu disse, tem lesões que sim, são situações ocasionais, mas sempre tem, pelo menos em toda rodada, algum jogador ou sendo preservado, ou com dores, ou com um desgaste físico, que nem sempre é, de fato, uma lesão. Isso precisa de uma explicação, o torcedor precisa saber o que está acontecendo para tantos problemas assim, tá bem? Puxando o gancho, então, em relação a esse problema que o Grêmio tenta resolver, vamos tentar trabalhar esse time contra o Bahia, mas antes eu quero que tu dê uma olhadinha no link aqui na descrição ou no QR Code que está aparecendo aí na tela para tu dar uma olhada nos planos da Contel Telecom. É mês de outubro, é mês 10 e eles estão dando 10 megas em todos os planos, desde o plano Start até o plano Ultra, planos a partir de R$ 39,90. Ali tu encontra WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, internet que acumula de um mês para o outro. Então entra aqui, vê os planos da Contel para tu navegar com velocidade de craque aí no teu celular. Tem chip virtual, tem tudo, o atendimento deles é primordial, é o melhor que tem no Brasil, tá bem? Gente, vamos lá. Vamos falar sobre esse time contra o Bahia, a gente já falou sobre esse problema que o Grêmio tenta resolver e dentro de campo, por óbvio, o Grêmio vai ter que ter mudanças em relação a esses desfalques. Do Arthur, o Dodi também acabou tomando o terceiro cartão amarelo para ser preservado, o Alisson também foi preservado da partida e com isso a gente deve ter um time bem mexido. Com Gabriel Grando no gol, o Marcos Rocha na lateral direita e o Gustavo Martins na zaga pelo lado direito, para o Noriega poder jogar no meio. Com o Kahneman voltando de suspensão pelo lado esquerdo e o Marlon fechando a linha defensiva na lateral esquerda também voltando de suspensão. O meio-campo deve ter o Noriega, o Cuéllar e o Edenilson, com a ausência do Arthur, então esse deve ficar o meio do Grêmio. Pelo lado direito, Pavon com essa sequência titular, depois de fazer uma boa partida contra o São Paulo na Arena. O Carlos Vinícius ganhando também pela primeira vez 2 partidas como titular com a camisa do Grêmio. E pelo lado esquerdo, o Amuso voltando a ser titular também, depois do que o Mano Menezes elogiou muito ele na última coletiva. Repetindo então, Gabriel Grando, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kahneman e Marlon, Noriega, Cuéllar e Edenilson, Pavon, Carlos Vinícius e Amuso. Esse é o provável time do Grêmio para enfrentar o Bahia. Hoje o Grêmio tenta chegar mais próximo do G6 com essa vitória, ou quem sabe até um empate fora de casa para voltar a pontuar longe da Arena, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui. Deixa teu like, mas também deixa o teu comentário. O que tu acha que pode ser esse problema que tem assombrado fisicamente o Grêmio nesse segundo semestre da temporada? Deixa aí para mim. Beijo!